Muito bom dia. Talvez não seja um bom dia, mas uma boa tarde ou uma boa noite para você que está aqui comigo hoje. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua vida, o seu chamado. E hoje nós estamos no dia 21. Caminhamos e já chegamos no dia 21 do devocional Plenitude. Pouquinho mais da metade desses 40 dias. Deus seja louvado por isso, né? Porque nós estamos caminhando e cada passo que nós vamos dando no Senhor, nós vamos nos aprofundando mais na vontade dEle, no conhecer da Sua palavra. E eu quero muito, muito, muito poder, junto com você, juntinho, aprender mais do nosso Pai. Porque nós somos irmãs no Senhor Jesus. E essa irmandade quando a gente começa a dar a mão uma à outra, né? Sem competição, sem se sentir melhor ou pior, mas no mesmo nível, porque o Senhor Jesus, ele, naquela cruz, ele fez um ato de amor por todos. E que nós possamos hoje olhar para esse ato de amor e enxergar no outro o amor de Jesus também por nós. Porque esse amor, ele não fez acepção, ele não escolheu as melhores, as que tinham mais virtudes, muito pelo contrário. Jesus ele morreu para que todos pudessem ter vida eterna. E Deus seja louvado que você está aqui. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado com o Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem buscado a Ele. Mas olha, eu sei, tem momentos que é mais difícil, tem momentos que parece que algumas coisas saem do seu lugar, mas se você entregou sua vida para o Senhor, se você entendeu que tudo está no controle dele, apenas confie no Pai. Creia que até as coisas que, ao nosso ver, parece que está dando errado, é o plano perfeito da vontade do Senhor. Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que você, minha irmã, ama o Senhor, ama obedecê-lo. E um dos maiores fundamentos para que nós possamos alcançar a vida eterna é a obediência à sua palavra. E hoje nós estamos aqui no dia 21, vamos ler o livro de Provérbios, Provérbios 27, versículo 17. Fala assim, ó: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Pai, nós estamos aqui hoje na dependência do teu Espírito Santo. Espírito Santo, tu és o dono da nossa vida. Tu és o nosso dono. Que aquilo que tu queres falar ao mais íntimo do nosso coração, tu venha falar conosco nesse momento. Que nós possamos navegar, caminhar, fluir na tua palavra. E que haja também discernimento, Pai, para entender aquilo ao qual o Senhor quer nos falar. Que haja discernimento para que possamos ser novas criaturas no Senhor. Vem sobre essa mulher, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus que os olhos serão abertos, os ouvidos serão abertos e mais nada tirará o foco dessa mulher no Senhor. Vai tocando nela nesse momento, Pai. Toca no mais profundo do seu coração, limpa e tira tudo aquilo que tem trago inquietação, preocupação, desespero, medo e começa a aquietar a alma. A aquietar com a tua presença, com a presença do Senhor. Aquieta o ambiente onde ela se encontra, os pensamentos turbadores. Pai, eu creio que a oração ela tem um poder de mudar tudo aquilo que precisa ser mudado em nós e à nossa volta em nosso ambiente. E que essa palavra ela venha como uma bússola que nos conduz, que nos direciona, que nos norteia para o propósito. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Olha, eu digo para você, minha irmã, não existe lugar
onde a nossa humildade não seja mais testada do que nos nossos relacionamentos. Olha, é nos nossos relacionamentos, é com as nossas conexões com outras pessoas, que tudo aquilo que há de melhor em nós aparece, mas também tudo aquilo que há de mais escuro, desprezível, também vem à tona, né? Mas assim, quanto mais intimidade, quanto mais tempo de convivência, maiores são os desafios, porque são exatamente essas pessoas que nos enxergam como nós somos de verdade. São essas pessoas que estão conosco no dia a dia, que percebem aqueles comportamentos ruins, sabe? Mas também vê aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós temos progredido. Mas uma coisa que a gente precisa muito entender é que essas pessoas que realmente estão à nossa volta, elas nos afiam. Elas nos afiam. E trazer à luz quem nós somos, às vezes é desafiador, porque nós vamos enxergar algumas coisas que não têm muito alegrado o coração de Deus. Porque nós sabemos que Deus ele quer nos afiar através dos relacionamentos. E às vezes a gente vê pessoas se escondendo de se relacionar com outras pessoas porque elas não conseguem ser curadas. Elas não conseguem ser transformadas. Tem 3 anos que o projeto, pela misericórdia do Senhor, ele tem alcançado mulheres. O projeto tem alcançado muitas mulheres e a gente lida com várias mulheres. E a maioria das mulheres que a gente vai conversar, acolher, e a gente vê a dificuldade dos relacionamentos porque essas mulheres elas enfrentam uma dor muito grande. Muitas já foram muito machucadas, feridas, abandonadas, traídas. E quando eu falo de relacionamento, eu não falo só na questão de marido e mulher, de cônjuge, não. Mas com amigos, com amigas, com pai, com mãe, filhos. São vários, né? É numa totalidade. São vários os casos de pessoas feridas que se fecham. Porque não é fácil a gente compreender que nos relacionamentos o Senhor está nos moldando. Ele também nos relacionamentos nos molda. Mas o primeiro lugar que Deus quer nos ensinar a nos posicionarmos é no relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Eu digo que há um tempo onde nós não conseguimos mais parar para ouvir o Senhor nos nossos ouvidos, vamos dizer assim. É muito bom quando o Senhor fala também através de pessoas, ministrações, mas o mais forte de tudo é quando você consegue ouvir a voz de Deus audível no seu ouvido, direcionando você. E quantas vezes nós estamos procurando vozes que não é a voz de Deus? Quantas vezes nós estamos procurando ouvir no outro o que Deus quer falar com a gente? E muitas das vezes Deus ele só vai se revelar realmente num lugar e num ambiente, muitas vezes de secreto. Mas muitas das vezes ele vai falar também através dos relacionamentos, porque ele vai usar circunstâncias da nossa vida com pessoas para nos lapidar, para nos moldar. Deus ele faz muito isso comigo. Eu não entendia isso antes. Eu confesso que muitas vezes, quando eu fui frustrada, fiquei chateada com coisas que eu ouvi de pessoas diretamente falando comigo. Eu confesso, minha irmã, que muitas vezes eu fiz birra, fiz pirraça. Fui menina mesmo, fui uma criança ali chorando, fazendo birra, até mesmo com Deus. E às vezes era difícil olhar de novo para aquela pessoa, porque aquela pessoa ela tinha falado algo que eu não queria ouvir. Ela tinha falado algo que não, para mim, não condiz, né? Não tinha nada a ver com a minha pessoa. Mas depois de um tempo, eu confesso que eu tive uma experiência muito forte, que foi em 2021 ou 2022, não me lembro, que Deus ele fechou isso na minha vida como, sabe quando Deus ele fecha um ciclo para você aprender algo que você repete e você nunca aprende? E às vezes Deus ele faz acontecer repetidamente algumas situações na nossa vida, porque ele precisa que a gente aprenda. Ele precisa que a gente passe de fase, que a gente feche um ciclo. E eu lembro que nesse dia
Eu buscando muito a Deus, era um tempo onde eu buscava ainda mais por conta de Davi, eu acredito, Davizinho, eu estava grávida de Davi, se eu não me engano. Mas eu lembro que foi um tempo que eu estava buscando, e eu fui falar algo para uma pessoa. A princípio foi um sonho, e a pessoa, ela interpretou de uma forma, apesar de, né, eu já ter entendido, mas eu fui falar, né? E ela me falou algo que naquele momento ali foi algo que me doeu ouvir, vamos dizer assim. E naquele momento, sabe, quando você sabe de algo, seu coração em Deus está tranquilo e começa a vir alguns pontos de interrogação por conta de algo que você escutou. Só que ao invés de você orar a Deus e perguntar para o Senhor, você fica ali olhando para aquela pessoa e se vitimizando com as outras pessoas em relação àquela pessoa. Eu lembro que eu não falava o nome da pessoa, mas assim, eu tinha muita coisa de contar. Gente, olha, eu ouvi isso que me magoou, me machucou. Só que um dia antes de tudo isso acontecer, Deus me deu o Salmo 139, que fala que Ele nos sonda e nos conhece. E eu não entendi, e Deus me deu esse salmo um dia antes, muito forte no meu coração, falando: filha, eu te sondo e eu te conheço. Só que Ele queria me ensinar uma coisa que até então eu não tinha compreendido. Deus, Ele queria me ensinar que eu iria lidar com muitas pessoas e cada uma teria percepção ao meu respeito. Mas que o único que sabia o que estava dentro de mim de verdade era Ele, porque Ele me sondava e me conhecia. E Ele queria muito que eu entendesse, através daquela situação, de que não era o que o outro falava a meu respeito, que era validado no céu, mas o que Ele estava enxergando em mim. E que para isso eu precisava ter crescimento espiritual para entender que muitas vezes eu também fazia a mesma coisa, sem compreender a situação do outro e examinava o outro com a minha lente humana. E quantas de nós examinamos situações, pessoas com a nossa ótica humana? E somente Deus é que conhece o interior. Nós olhamos e já tiramos uma percepção, porque a palavra fala que os olhos são a candeia do corpo. Então, os olhos, eles te dão visão, muitas das vezes carnal e não espiritual, de uma situação. E você tira a conclusão de acordo com aquilo que você pensa que vê. Mas Deus, ele vê coisas que a gente não vê. O interno, a gente vê o externo, Deus vê o interno, o interior. Ele queria muito que eu aprendesse aquilo, por isso que ele usou aquela situação para me confrontar. Não porque aquilo que a pessoa falou era uma verdade, não, mas que eu precisava entender quem eu era, independente do que o outro falava ao meu respeito. E não ter dificuldade de entender que as pessoas, elas são falhas. E ele queria me afiar. Ele queria afiar em mim o meu caráter. Ele queria afiar em mim a minha confiança nele. E foi preciso eu passar por aquela situação. Eu lembro que eu fiquei muito tempo com aquilo no meu coração, preocupada porque alguém falou algo que não tinha a ver comigo. Mas depois de um tempo, o Senhor preparou um ambiente. E eu lembro que eu estava na minha casa, né, onde eu morava antes, e aquela pessoa chegou e eu não queria ver porque eu estava assim recuada de falar. E o Espírito Santo fez eu chamar a pessoa. E a gente começou a orar juntos. Tinha outras pessoas na minha casa e foi uma roda de oração. E Deus, ele começou a ministrar o meu coração sobre isso que eu estou falando, sobre não se apegar ao que o outro fala, porque às vezes a gente cria barreiras com pessoas. Às vezes você se esconde de pessoas porque você pega aquela coisa para a vida toda e guarda aquilo no seu coração, quando na realidade Deus, ele quer te ensinar, ele quer te afiar, ele quer te moldar. E ele vai usar pessoas para te criticar. Mas o quanto você está disposto, aliás, disposta a entender que o único que conhece verdadeiramente o seu interior é Deus. E já não mais olhar o outro na defensiva. E muitas vezes também, levando para um lado que também já aconteceu comigo, Deus também usou situações que realmente aquilo que eu ouvi me confrontou, mas era verdade. Era o que eu precisava ouvir. E às vezes a gente também se fecha para isso.
Existem várias formas, você tem que pedir ao Senhor, Deus, me dê o discernimento de espírito para eu entender, o discernimento de entender o que vem como um confronto, como uma crítica, mas é para me alertar realmente daquilo que eu preciso mudar. E o que vem como uma mentira, mas é para mim estar alicerçado e saber quem eu sou no Senhor. E isso se dá quando você vai se conhecendo através do Espírito Santo. Ele vai começando a revelar quem você é de verdade. E aí você consegue viver uma vida livre em Deus. A liberdade que o Senhor nos propõe não é uma liberdade que convém fazer aquilo que queremos, mas é uma liberdade de andarmos totalmente livres na vontade do Pai, sem depender de ninguém para exercer ou para fazer algo no Senhor, mas também livres em estarmos, qual é a palavra? Vulneráveis àquilo que Ele vai usar pessoas para também nos transformar. E Deus, ele tem trabalhado muito isso no meu coração, porque ele tem falado no meu espírito. Ele tem falado sobre viver realmente posicionada como uma filha. E isso realmente não se dá somente sendo uma mulher que ora, ou uma mulher que jejua, que vai a um culto, que ministra uma palavra, que louva ao Senhor. Não. Isso se dá em pequenas coisas. São pequenos detalhes na nossa vida que revelam o nosso caráter de filha de Deus. Não são em grandes coisas, são em pequenas coisas. Coisas que passam até desapercebidas por nós. Nós precisamos ser autênticas em tudo. E também sermos vulneráveis para a correção do Pai, que às vezes nós não queremos ouvir. Nós não queremos ser corrigidas. Principalmente quando isso sucede através de outras pessoas. Mas nós precisamos estar abertas para essa correção, porque às vezes vai confrontar, mas depois você vai ver foi o Espírito Santo. Eu lembro que já tem algumas semanas, foi uma semana desafiadora, como algumas meninas já sabem aqui, algumas mulheres que acompanham as devocionais, eu sempre comento alguma coisa. E foi uma semana, um mês de julho, início de julho, foi um mês de nós passamos por muitas coisas, né, desafiadoras. E eu não estava conseguindo muito sair de casa, eu não estava muito conseguindo me programar para coisas de fora. Eu estava muito dentro, né, voltada para dentro, para as crianças, para o Arthur, porque foi um tempo de desafio, onde as crianças também precisavam de mais atenção, elas ficaram um pouquinho doentes, o Arthur também ficou. Então a gente foi moldando dentro de casa, a gente foi arrumando dentro de casa. E numa terça-feira, que eu não vou me lembrar se foi a que passou ou foi a outra, mas eu acredito que foi a retrasada, Deus, ele sempre faz isso comigo, ele me confronta em algumas situações para que eu venha despertar naquilo que eu não gostaria. E eu recebi uma mensagem de uma irmã, e essa irmã falou claramente comigo sobre algo que eu devia fazer. Só que naquele exato momento, eu com a minha mente crítica, eu comecei a falar, essa irmã não sabe como que está minha semana, como que está difícil, eu estou tendo que cuidar das crianças, as crianças estão doentes, e essa irmã fala que eu tenho que ir nesse tal lugar. Naquele exato momento, aquilo veio ali e eu queria dar respostas para aquela irmã, de que não dava, de que eu estava com uma semana abarrotada de coisas para fazer. Mas o Espírito Santo falou: não foi ela, fui eu. Ele me trouxe discernimento. E eu confesso que naquele mesmo dia o Senhor falou: e não é para outro dia, é para hoje que você precisa ir nesse lugar. No mesmo dia da mensagem, foi o mesmo dia que o Senhor falou: é para hoje que você tem que ir. E eu lembro que eu dei um jeito, organizei tudo correndo e eu fui até ao local que eu tinha aqui. E lá nesse local, Jesus ele se revela para mim de uma forma sobrenatural. E ele fala ao meu coração: o seu movimento não está na sua vontade, mas na minha. Às vezes nós queremos nos movimentar na nossa vontade. E quando nós não queremos, a gente não faz força para acontecer. E Deus me mostrou através daquela mulher que era para mim me movimentar naquele dia, onde eu tinha um monte de desculpas para dar. Da minha razão, do meu querer, eu fui afiada através daquela mulher. Deus me afiou a entender que não é na minha linha, mas é na linha dele. Eu não sei hoje o que o Senhor, ele de forma clara e específica traz para você. Mas eu quero dizer que algumas pessoas elas estão te afiando.
Parece que é perseguição, mas elas estão te afiando. Parece que meu Deus do céu, vai totalmente contrário àquilo que você é, mas elas estão te afiando. Elas estão afiando a pessoa que Deus quer que você se torne. Eu sei, não é fácil, não é fácil, mas também o céu, esse céu que nós queremos chegar, ele não é de qualquer forma, ele não é de qualquer maneira. Então apenas confie, confie e entenda, criticar não vai adiantar. Se permita ser afiada pelo Senhor. Que Deus abençoe sua vida, tá? Que essa palavra chegue ao seu coração como luz para que você enxergue maior o teu propósito no Senhor.